Vamos lá então, sexto ano, ao nosso texto de apoio para nós respondermos a nossa quarta atividade de história. Nós estamos falando, neste momento, vamos falar das sociedades antigas, dos primeiros grupos, das primeiras civilizações, então estaremos falando de grupos humanos de povoações, certo? Vamos lá então ao nosso conteúdo? Falaremos agora da ocupação humana na África e no Oriente. As savanas da África Oriental foram as primeiras regiões do continente africano povoados por grupos humanos, dos quais conhecemos alguns vestígios. Se lá na outra atividade falávamos do início dessa sedentarização desses grupos, nós neste momento estamos falando quais foram esses primeiros grupos que começaram a construir civilizações, ok? Entre os povos que habitaram essa região estão os Khoi e os San, grupos que hoje geralmente são tratados de forma unificada, os Khoi-San. O que é isso, professor? Então haviam esses primeiros grupos humanos, essas reuniões de famílias, de clãs, não é? Os Khoi e os San. Esses dois grupos são tratados de forma unificada e são chamados de Khoi-San, então. Os Khoi provavelmente migraram do Nordeste para o sul do continente africano, a partir do Alto Nilo. Eles eram criadores de gado e trabalhavam o metal. Os San, por sua vez, eram caçadores-coletores. Hoje, há grupos remanescentes dessas etnias que vivem em maioria no deserto do Kalahari, na Namíbia, em Botsuana e em Angola. No Oriente Médio, os povos também passaram por um processo de fixação e formação de grupos organizados. A Mesopotâmia foi uma dessas regiões. Entre os rios Tigre e Eufrates, vários povos se estabeleceram em cidades independentes uma das outras. O que são cidades independentes uma das outras? É que uma cidade não precisa da outra, então são cidades independentes, isso na Mesopotâmia. Enquanto lá na África, os Khoi e os San precisavam dos outros, apesar de terem origens diferentes, não é? Mas eles precisavam dos outros. E em muitos momentos eles vão ser chamados de Khoi-San, tanto que eles tinham proximidade, esses grupos mesopotâmicos não terão tanta proximidade assim e terão cidades muito independentes. No Vale do Indo, nas regiões onde hoje se localizam o Paquistão, o Afeganistão e a Índia, também existiram ocupações humanas milenares favorecidas pelos recursos do Indo. Nessa região havia uma cidade com elevado índice de sofisticação chamada Harappa. Ela era circundada por muralhas e cortada por largas avenidas planejadas, e sua cultura influenciou toda a região. Eles praticavam a agricultura e a metalurgia e faziam comércio com os povos da Mesopotâmia. Muito bem, sexto ano, esse foi o texto da nossa quarta atividade.